Bom dia, meus irmãos. Hoje nós iniciamos nossa terceira temporada do Nossos Minutos com Deus. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto muito conhecido da Palavra de Deus, que inclusive já foi compartilhado, uma parte dele, aqui nessa mesma série, que se encontra lá no livro de Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 7. Eu vou ler dos versículos 12 até o verso 15, que diz assim: De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Era esse texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã. E nós, sempre que olhamos para esse texto, nós nos lembramos da importância do arrependimento na vida cristã. Nós nos lembramos de como é importante nós vivermos a nossa vida com integridade diante de Deus, lembrando que Deus sonda os nossos corações, que muito mais importante do que as nossas atitudes diante dos homens está o que se passa no nosso coração quando nós agimos de qualquer forma. Então, nós devemos sempre saber que Deus conhece o que se passa nos nossos corações e a importância de nós vivermos a nossa vida humildemente diante do Senhor, sempre quebrantados e nos arrependendo dos nossos atos. Então, nós sempre nos lembramos disso quando nós lemos esse texto, mas hoje eu gostaria de trazer um enfoque especial para duas realidades que esse texto traz para nós também. A primeira delas é que Deus ouve a nossa oração. Essa mensagem de Deus ao povo, através de Salomão, ela se deu como resposta à oração de Salomão que foi feita no capítulo 6. No capítulo 6, o texto relata a oração de Salomão, que contém exatamente esses pedidos. Salomão estava clamando a Deus para que, se o seu povo transgredisse a lei, se o seu povo, se uma pessoa pecasse contra a outra, se o seu povo agisse de tal forma contra o Senhor, que o Senhor punisse, castigasse o seu povo com uma peste, se o seu povo fosse levado cativo ao estrangeiro, Salomão orava pedindo que, se o seu povo clamasse a Deus, se o seu povo se arrependesse dos seus pecados e se voltasse para Deus, Salomão clamava que, se isso acontecesse, que Deus restaurasse o povo, que Deus trouxesse de volta o povo para sua terra, que Deus cessasse a praga, que Deus curasse a ferida do povo. Essa foi a oração de Salomão. E esse texto que nós lemos foi a resposta de Deus. Então, meus irmãos, a primeira realidade que eu queria trazer para você é que saiba que Deus está atento à sua oração. Nós terminamos o texto lendo que Deus diz que os olhos e os ouvidos deles estarão atentos às orações que se fizessem naquela casa, no templo que foi edificado por Salomão a Deus. O templo representava a presença de Deus. E hoje, meus irmãos, nós somos templo do Espírito Santo, fundados pela rocha eterna, Jesus Cristo, que se entregou por nós para que nós pudéssemos viver vida e vida em abundância. Então, meus irmãos, aonde nós estivermos, na sua casa, você pode dobrar os seus joelhos e se colocar diante de Deus em humildade, sabendo que Deus está ouvindo a sua oração, Ele está atento ao seu clamor e Ele deseja que você também viva uma vida de piedade e de humildade diante dEle, de integridade de coração. E a segunda realidade que eu gostaria de trazer para os irmãos é uma realidade que fica implícita nesse texto. A nossa vida
ela é vivida para testemunho daqueles que não conhecem a grandeza do nosso Deus. Meus irmãos, Salomão ele pediu que se o povo fosse enviado para uma terra estrangeira por conta do seu pecado, se aquela terra fosse assolada, se a sua terra fosse assolada, ou se a terra onde o povo estivesse fosse assolada, se o povo se arrependesse, que aquela terra fosse restaurada. Então, meus irmãos, aonde nós vivemos, e nós vemos a resposta de Deus aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei, sararei a sua terra. Meus irmãos, uma terra desolada, como nós vivemos hoje em dia, uma infestação de gafanhotos que, pela graça de Deus, não veio para o Brasil, mas que devastou terras na Argentina e em diversos outros lugares. Uma pandemia que tem ceifado milhares de pessoas, tem destruído muitas economias, tem ceifado muitas vidas. Se nós cristãos também nos quebrantarmos diante de Deus, clamando a Ele por socorro, clamando a Ele por provisão, clamando a Ele por arrependimento por nossos pecados, por não vivermos a vida para o seu louvor, para a sua glória, como nós fomos criados para viver. E se aprouver a Deus restaurar a sua terra, cessar a praga dos gafanhotos, trazer uma cura para esse vírus, ainda assim, meus irmãos, é testemunho da graça, da glória e da salvação de Deus, assim como era naquela época. A oração, ela é um instrumento de bênção para os povos, porque Deus respondendo à oração, ele não apenas cura o seu povo, mas ele abençoa aqueles que não oraram também. A vida cristã, o arrependimento cristão, ele é um testemunho da salvação para aqueles que não conhecem a Deus também, porque a restauração da terra, ela vem para todos aqueles que desfrutam da terra, e não somente os cristãos, não somente o povo de Deus desfrutam dessa terra ainda, mas aqueles a quem a palavra de Deus vai ser anunciada através da resposta dessa oração. Então, meus irmãos, que possamos viver uma vida de piedade, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de arrependimento constante, uma vida de íntima oração com Deus, para podermos também viver de testemunho para aqueles que ainda não conhecem essa tão grande graça que nos alcançou, e vendo o poder de Deus agindo nas nossas vidas através das nossas orações, nos trazendo para mais perto dele, sendo íntimos do nosso Deus, que esses que ainda não conhecem essa tão grande graça, que eles também possam conhecer a grandeza desse Deus maravilhoso que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a reflexão que eu queria trazer para os irmãos nessa manhã, meus irmãos. Um dia abençoado para todos. Amém.